Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje encerrando a matéria dispensações e alianças, né? Se Deus permitir, ao término dessa matéria, você vai estar fazendo uma segunda prova do conteúdo da dispensação da lei até o final da matéria, ou seja, da dispensação da lei até a dispensação do milênio. Então você vai poder estar fazendo essa segunda prova, onde você vai somar o resultado dessa nota com a primeira que você fez, dividir por 2 e o resultado será a sua nota da matéria, tá certo? E é isso que você vai estar fazendo em breve, mas hoje vamos estar encerrando a matéria e eu peço que você esteja focado naquilo que você vai receber da parte do Senhor, porque com certeza o Espírito Santo, ele vai operar como ele tem operado em todas as matérias. Estamos encerrando a 8ª matéria do curso, né? São um total de 26, então ainda tem muita matéria pela frente, muito conteúdo para abençoar você, e eu peço que você fique firme, não desista, persevere, um assunto complementa o outro, né? Nós falamos de forma geral das dispensações nessa matéria e das alianças. Vamos daqui para frente focar na dispensação que nós fazemos parte, afinal é o tempo que nós vivenciamos, e as próximas matérias estarão focadas nisso, né? Você vai ter a matéria Os Batismos, que se refere aos batismos disponíveis na dispensação da graça, Nossa Nova Identidade em Cristo, onde você vai aprender quem você é em Cristo Jesus, nessa dispensação que você faz parte, e eu. Depois você vai aprender, né, as responsabilidades de forma mais esmiuçada, para que você consiga pôr em prática cada vez mais a vontade de Deus, nas matérias fé, obras da carne, fruto do Espírito, submissão e autoridade, família, ideia de Deus, dízimos e ofertas, os ministérios da igreja, evangelismo. Então todas essas matérias dizem respeito às nossas responsabilidades da dispensação da graça de forma mais destrinchada para que a gente consiga fazê-las. Aí vem, né, a questão da oração, né? Depois de evangelismo vem a matéria oração, porque as nossas orações elas só serão respondidas e só serão realmente eficazes se a gente viver a fidelidade na dispensação da graça. Então veja que as matérias elas seguem uma sequência. Aí depois da matéria oração, aí vem a sequência das matérias que dizem respeito às bênçãos. Aí vem imposição de mãos, a autoridade dos filhos de Deus, cura e saúde divina, prosperidade bíblica, céu e inferno e escatologia. Então as matérias que dizem respeito às bênçãos, que nós só vamos desfrutar por estarmos andando em obediência. E a última matéria do curso é a ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar a ceia, onde só celebra a ceia quem, dentro do que conhece e entende da palavra, pratica e tem usufruído das bênçãos. Então, quando se tem uma visão maior disso, aí entende maior a libertação que Jesus providenciou e celebra a ceia com a maior consciência. Então, por isso que é a última matéria do curso. Então, observe que as matérias elas seguem uma sequência, né? É por isso que é importante que você não falte, né? Que você procure assistir essas aulas. Você tem 24 horas para assistir essas aulas, então faz um planejamento e se esforça para assisti-las. Não assiste distraído fazendo outras coisas. Não, separa um tempo específico. Mesmo que você assista uma parte e pare e depois em outro momento você sente de novo e assiste a continuação. Mas o importante é que você assista com atenção, tá certo? Para que essas informações fiquem arraigadas em seu coração. E a vantagem de ter uma aula online é que você pode voltar para assistir aquilo que você não compreendeu ou que você quer que fique mais fixo em sua memória.
Então aproveite, isso é um privilégio. Glória a Deus pela vida do apóstolo Décio Lira, né, que foi guiado pelo Senhor para que esse curso existisse. Nós já temos esse curso desde 2009, né? Nesse módulo online começamos ano passado. Estamos em 2021 e até Jesus voltar, creio que será esse o método do nosso curso. Então valoriza cada oportunidade que você tem recebido para a honra e a glória do Senhor, tá certo? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Fecha teus olhos, curva tua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai justo, Pai querido, muito obrigado em nome de Jesus por mais uma aula abençoada, por essa matéria que estamos concluindo hoje. Peço que o Senhor me ajude na ministração da palavra e que eu possa ser um canal desobstruído para alcançar os meus amados irmãos e irmãs e também ser alcançado pelo Senhor, pois a Tua palavra é espiritual e o Senhor opera em nós. O Senhor é o professor por excelência. E quando a gente ouve aquilo que a gente conhece do Senhor, nós também recebemos mais entendimento. Então que o Senhor me ajude a entender um pouco mais e poder transmitir para os meus amados irmãos e irmãs. Eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Honra, glória, louvor e adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Então, pessoal, vamos continuar, né? Nós estamos falando sobre a dispensação do milênio. Fizemos um resumo histórico, como falei ontem, né? Curiosamente, um resumo histórico de uma história que ainda vai se cumprir, né? Porque nós estamos agora falando de coisas que Deus revelou que ainda irão se cumprir, é o que a Bíblia chama de profecias. E nós vimos, né, resumidamente, que quando a dispensação da graça acabar, o Senhor Jesus virá arrebatar aqueles que creram nele, foram fiéis à dispensação, e aqueles que não foram fiéis ficarão para o tempo da ira de Deus. Aqueles que nunca nasceram de novo terão a oportunidade de se converter. Aqueles que já um dia nasceram de novo e perderam a salvação, não sendo arrebatados, não terão mais chance nenhuma, porque já perderam a salvação, certo? Essas pessoas que terão chance de serem salvas, muitas delas serão mortas pelo sistema do anticristo, serão decapitadas. Mas algumas conseguirão sobreviver, tanto entre os judeus como entre os gentios. E essas pessoas elas vão se refugiar em desertos e o Senhor vai livrá-las de forma sobrenatural dos ataques do anticristo e também supri-las de forma sobrenatural, como Deus fez no passado, durante os 40 anos que Israel peregrinou no deserto, onde Deus enviava pão do céu, água da rocha. Então, algo semelhante irá acontecer para esses salvos do período da ira de Deus que estarão refugiados, certo? Quando os 7 anos da ira de Deus se cumprirem, que vai ser o período de acerto de contas da dispensação da graça, né? E partindo para a dispensação do milênio, quando Jesus vier conosco, que destruir o anticristo, prender Satanás, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar os crentes do período da tribulação que foram mortos pela fé, eles ressuscitarão com corpos glorificados, e também o Senhor Jesus vai ressuscitar os fiéis das alianças e dispensações anteriores à dispensação da graça. E aqueles que estiverem vivos, os ímpios serão mortos, e os salvos que sobreviveram, ou que sobreviverão, né, algo futuro ainda, estes entrarão no reino de Cristo na terra. Só que estes que sobreviverão, eles não vão entrar com um corpo glorificado. Eles vão entrar com um corpo natural e eles vão gerar filhos. Por isso que tem textos proféticos do milênio que fala de pessoas velhas, que fala de crianças, que fala de pessoas morrendo. Então vão ser justamente pessoas de corpo mortal. Inicialmente serão as pessoas que foram salvas no período da ira de Deus e que não morreram debaixo da mão do anticristo, porque o Senhor as protegeu na hora da provação, diferente da igreja que será protegida da hora da provação.
São duas coisas distintas. A igreja é da hora, é do tempo. Aqueles que vão ser salvos no período dos 7 anos, alguns deles serão guardados na hora, protegidos. E esses, eles entrarão com o corpo mortal, eles vão gerar filhos, netos, bisnetos, tataranetos e todos os etos possíveis, e a terra será repovoada novamente. E é justamente para esse grupo de pessoas que nós chamamos de os mortais, né? Haverão imortais e pessoas de corpo mortal. Os imortais, Jesus, a igreja, os santos do Velho Testamento e os mártires do tempo da ira de Deus. Os mortais, os que entraram no milênio, foram salvos no período da ira de Deus e sobreviveram, entraram no milênio, e os seus descendentes. A dispensação do milênio, ou seja, o conjunto de mandamentos para o homem administrar no período do milênio, essa dispensação ela vai ser direcionada para essas pessoas de corpo mortal, certo? Então nós vamos ver isso aqui na apostila, ok? Então vamos lá. Para quem será confiada essa dispensação? Para os mortais, ou seja, para esse grupo que ainda não vai estar glorificado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 17, falando de nós, a igreja, que seremos arrebatados 7 anos antes do milênio ser estabelecido, né? Nós seremos arrebatados em glória, e a Bíblia diz que nós viveremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 20, versículo 6, diz que aquele que participa da primeira ressurreição, ou seja, da ressurreição com o corpo glorificado, sobre eles não tem mais poder a segunda morte, que é o inferno. Ou seja, quem ressuscitou, quem recebeu o corpo glorificado, participou da primeira ressurreição, esse não tem mais oportunidade, esse não tem mais possibilidade de ir para o inferno. Já está definida a sua condição eterna, ok? Então não vai ser para nós glorificados que vai ser entregue a dispensação do milênio. É o que explica aí a apostila, ao lado de Apocalipse 20, versículo 6. Segundo estas duas referências, entendemos que os glorificados e imortais, por terem alcançado a condição eterna, não passarão mais por um período de juízo da dispensação. Afinal, eles já foram julgados por sua fidelidade nas dispensações passadas, sendo por isso que a administração da dispensação, ou seja, a administração das responsabilidades do milênio, ficará para os mortais, ou seja, Israel e os gentios que ainda vão ter corpo mortal. É para eles que vai ser confiado o conjunto de mandamentos, a dispensação do milênio. E os glorificados e imortais os ajudarão. Então nós participaremos desse reino glorioso como pessoas que vão servir e ajudar os mortais. Mas o acerto de contas e a fidelidade aos mandamentos da dispensação do milênio vai ser entregue às pessoas de corpo mortal. É algo parecido com hoje. Os anjos, eles estão participando da dispensação da graça, mas eles não estão debaixo desses mandamentos no sentido de que vai haver uma prestação de contas para eles e tal. Não, é a igreja que está debaixo dessa dispensação, e os anjos, embora de forma invisível, mas eles nos ajudam a vivermos aqui na terra. Então, de forma semelhante, nós, não de forma invisível, mas visivelmente, nós vamos ajudar as pessoas de corpo mortal no milênio. Mas a dispensação, ou seja, o conjunto de mandamentos, será entregue para eles, tá certo? Então vamos ver aqui algumas responsabilidades ou mandamentos da dispensação do milênio, novamente digo, que será confiado às pessoas de corpo mortal. Primeira responsabilidade, relacionada à salvação no Espírito. Os que entrarão no milênio precisarão conservar a salvação pela fidelidade ao Senhor. E os descendentes deles precisarão decidir nascer de novo. Ou seja, essas pessoas que vão
ser salvas no período da ira de Deus e que não serão martirizadas pelo anticristo, serão guardadas na hora da provação, elas vão entrar no milênio, porém não com o corpo glorificado. Elas vão ser salvas no seu espírito. E elas vão precisar conservar essa salvação sendo fiéis à dispensação que lhes será confiada. E os seus descendentes, eles vão precisar nascer de novo. Eles vão nascer numa condição semelhante às pessoas que nascem hoje na graça. Ou seja, eles, enquanto não tiverem consciência do bem e do mal, são salvos, mas depois que passam a ter consciência do bem e do mal, precisam nascer de novo. Precisam ser evangelizados, ok? É por isso que em Isaías 65, versículo 20, eu quero ler esse versículo, né? Fala do milênio, é uma profecia referente ao tempo do milênio. Isaías, capítulo 65, versículo 20, diz o seguinte: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Então veja que ele fala que no milênio vai ter velho e criança. É justamente essas pessoas de corpo mortal. Aí ele continua: porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Essa questão do menino morrer com 100 anos eu vou explicar mais na frente. Mas veja que o que eu quero enfatizar nesse momento é que ele fala: o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então terá pecadores no milênio, pastor? Sim. Não no seu início, porque aqueles que vão entrar de corpo mortal serão todos salvos. Mas eles vão gerar descendentes. E esses descendentes, eles vão precisar nascer de novo. E enquanto eles não nascerem de novo, ou seja, enquanto eles não entenderem o plano da salvação providenciado por Jesus Cristo, eles serão pecadores. Eles terão a natureza do pecado em seu espírito. É o que explica aí ao lado da referência na sua apostila. Vemos neste versículo que haverá pecadores no milênio, ou seja, pessoas não nascidas de novo. Aí aqui esse Salmo 22 ele é tremendo também dentro desse contexto. Vamos ver. Salmo 22, do versículo 28 ao 31. Aleluia. Salmo, coloquei Provérbios aqui na minha Bíblia, por isso que não deu certo. Vamos lá. Salmo 22, do versículo 28 até o 30. Vamos ler. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Isso aqui é o milênio, é uma profecia do milênio. É quando Jesus vai reinar sobre as nações, juntamente comigo e com você, a igreja. Quem são as nações? Os que sobreviveram salvos ao tempo da ira e os seus descendentes formarão as nações do milênio. Então, o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. Ou seja, esse gordo aqui é prósperos, tá certo? Dependendo da tradução. Comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Aí veja o que ele diz no versículo 30. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque ele o fez. Então, uma semente aqui é uma descendência o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Então, uns vão pregar para os outros, aqueles que forem nascendo vão ser evangelizados, é o que o texto está dizendo aqui, olha, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Então, justamente porque o evangelho será ministrado, essas pessoas que vão nascer no milênio, elas precisarão nascer de novo. Elas precisarão entender o plano da salvação para receber o novo nascimento no seu espírito. Na apostila explica. Vemos nestes versículos de Salmos que haverá pessoas pregando a palavra para os que vão nascer no milênio, justamente porque eles precisarão nascer de novo, ok? Então,
Mandamento referente à salvação do espírito. Quem for salvo dentre os mortais terá que conservar a sua salvação. E aqueles que nascerem no período que não forem nascidos de novo, eles precisarão ouvir a mensagem da salvação e crer que aquele que reinará sobre eles também é o salvador dos seus pecados. Tá bom? Outra responsabilidade da dispensação do milênio entregue para os mortais. Eles terão que oferecer sacrifícios de animais a Deus. Isso está escrito em Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 48, certo? Onde ele fala que no milênio haverá um templo em Jerusalém, lá no Monte Sião, né? Onde o Senhor Jesus reinará sobre os povos e também receberá a adoração das pessoas. E naquele templo que existirá lá, haverá ritos de sacrifícios de animais. Aí você pode dizer, mas pastor, mas Jesus não já morreu na cruz e os sacrifícios de animais não foram cancelados? Sim, eles foram cancelados no sentido de tratar com a questão do pecado. E para a igreja, não é os sacrifícios que servem de memorial do sacrifício de Jesus. É a ceia do Senhor. Agora, para essas pessoas, esses sacrifícios servirão de memorial. A gente vai explicar isso agora aqui. Veja. Oferecer sacrifícios de animais a Deus, os quais servirão de memorial, ou seja, de recordação do sacrifício de Jesus. Assim como a ceia do Senhor serve de memorial deste sacrifício para nós, a igreja. Então, povos distintos, tratamentos distintos. Com a igreja, Deus tratou através da ceia. Quando nós comemos do pão e bebemos do suco de uva, do pão não fermentado e do suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus, nós estamos recordando o sacrifício dele por nós. Como é que os mortais irão recordar do sacrifício que Jesus realizou por eles? Através dos ritos de sacrifícios de animais que existirão no milênio. Então, os sacrifícios de animais que ocorreram lá não vão tratar com o pecado de ninguém, porque o que trata com o pecado é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas eles servirão de memorial. Na lei servia de memorial para o que Jesus iria fazer. Apontava, na verdade, para o que Jesus iria fazer. No milênio, recordarão o que Jesus fez, ou seja, apontarão para o passado, apontarão para o que Jesus fez, tá certo? Então, haverá isso para os mortais. Eles vão precisar seguir alguns ritos de sacrifícios de animais. Outra responsabilidade do milênio para os mortais será ter uma vida consagrada ao Senhor, praticar os princípios de congregar, ler a palavra e etc. Assim como a igreja precisa ter na dispensação da graça. Então, assim como nós hoje precisamos nos consagrar ao Senhor, aqueles judeus e gentios que estarão na terra no reino milenar de Cristo, eles também precisarão ter uma vida consagrada ao Senhor. Eles vão precisar ler a palavra, eles vão precisar se reunir para poder aprender do Senhor. E aqui tem alguns textos. Isaías capítulo 2, eu quero ler essa passagem de Isaías. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear,
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aleluia! Então o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus vai ensinar as nações, que Jesus vai trazer instrução. Para quê? Para que eles andem nos caminhos. Ou seja, eles vão precisar renovar a mente e aprender do Senhor para conseguir cumprir a dispensação do milênio, certo? Em Isaías 11, do versículo 9, diz que o conhecimento do Senhor no milênio encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então o conhecimento vai estar disponível a todos e eles vão estar sendo instruídos, tanto por Jesus como pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, nós também vamos instruir essas nações. Eu não tenho dúvida disso. Em Isaías 12, do verso 1 ao 5, fala deles louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele. Então eles vão ter esse tempo essa prática também. Como Zacarias capítulo 14, versículo 16, que diz que eles vão precisar, uma vez ao ano, ir a Jerusalém adorar face a face Jesus na festa dos tabernáculos. Eles vão ter uma vida consagrada no seu dia a dia, espalhado pelas nações do mundo, certo? Eles vão ter o Espírito Santo dentro deles, enfim. Agora, referente à festa dos tabernáculos, eles vão ter que ir presencialmente adorar o Senhor. Então eles vão ter vida consagrada, eles vão ter vida de comunhão com Deus. Será uma responsabilidade da dispensação do milênio. Dentro disso temos essa observação aí. Será necessário aos mortais terem uma vida consagrada ao Senhor, praticarem os princípios, para que tenham forças de realizar as outras responsabilidades da dispensação do milênio, pois eles serão como nós, a igreja, somos hoje. Terão um espírito perfeito, uma alma a ser renovada e uma carne a ser dominada. Além disso, eles serão tentados pelo diabo e os demônios no final dessa dispensação. Ou seja, o diabo vai estar preso. Eles não vão ser tentados externamente. O sistema do mundo não será o sistema do diabo, será o sistema de Deus. Satanás e os seres espirituais malignos estarão presos no abismo. Porém, eles ainda terão uma carne pecaminosa e uma alma que precisará ser renovada. Por isso que eles precisarão ser instruídos pelo Senhor. E eles precisarão buscar ao Senhor, tá certo? Em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 8, diz que no final dos 1000 anos, Satanás será solto para ir tentar a todas essas pessoas de corpo mortal. Então, para aqueles que estiverem firmes na doutrina, buscando, se consagrando, eles vão resistir a essa última tentação. Os que não estiverem firmes, infelizmente, cairão. A gente vai ver isso mais na frente. Então, responsabilidade da dispensação do milênio para os mortais: ter uma vida consagrada ao Senhor. Outra responsabilidade: andar no amor incondicional, não se levantando uns contra os outros, pregando o evangelho para os que vão nascer fisicamente nessa dispensação e etc. Esse texto aí de Isaías 2, a gente acabou de ler, mas eu quero ler novamente só o versículo 4, que diz o seguinte: e ele, esse ele é Jesus, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então eles não vão aprender mais a guerrear. Por quê? Porque eles vão amar uns aos outros, certo? Eles vão amar mutuamente, não haverá guerras no milênio. Eles também vão expressar esse amor pregando para as pessoas que vão nascer quando eles tiverem consciência do bem e do mal, como nós já lemos nessa referência aí do Salmo 22, do versículo 28 ao 31. Outra responsabilidade: andar em esperança. Como assim? Vai haver uma esperança para eles, essas pessoas de corpo mortal. E nós vamos ver que esperança será essa. Andar em esperança, ou seja, aguardar a glorificação dos seus corpos para a eternidade
no novo céu e nova terra, onde serão imortais fisicamente. Ou seja, aqueles que ficarem fiéis durante a dispensação do milênio, no final da dispensação eles serão recompensados com a glorificação dos seus corpos, ok? Então eles serão glorificados, os seus corpos serão glorificados. E isso vai ser a esperança que eles vão ter. Isso vai ser a esperança que eles vão ter. Em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4, ele fala do que vai acontecer depois do milênio, né? Que vai ser, essa terra vai ser destruída, vai ser criado um novo céu e uma nova terra, que a Jerusalém celestial vai descer para a nova terra. Então isso tudo vai ser a esperança que vai mover o coração dessas pessoas de corpo mortal no milênio. Eles vão ter essa esperança no seu coração. Aí é interessante porque no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, diz o seguinte: quando, no final do milênio, o novo céu e a nova terra foi estabelecido, o versículo 4 diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. De quem ele vai limpar os olhos de toda lágrima? Em quem não haverá mais morte? Dessas pessoas de corpo mortal. A igreja já desfrutou da imortalidade 1007 anos antes do que isso aqui está dizendo. Então essa promessa vai ser para aqueles que ainda vão ter corpo mortal. Eles vão ser glorificados. Então essa vai ser a esperança deles, e eles durante os 1000 anos vão andar nessa esperança. É um mandamento. Outro mandamento da dispensação do milênio para eles, uma vez por ano, todas as nações deverão ir à capital do reino milenar, a Jerusalém terrena, para adorar a Jesus, o Rei dos Reis. E isso está escrito em Zacarias, no capítulo 14, e no versículo 16. Zacarias 14, verso 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, uma vez ao ano, eles todos terão que ir a Jerusalém para adorar a Jesus, presencialmente, se eu posso assim dizer, na festa dos tabernáculos. Relacionamento de Deus com os mortais na dispensação do milênio. Diretamente através do Rei Jesus, que estará na terra, conforme Miqueias 8, versículo 1 a 3, e Zacarias 8, do 20 ao 22. Eu quero ler esse texto de Zacarias, capítulo 8, do versículo 20 até o 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Então o Senhor dos exércitos é Jesus, é o próprio Deus. Ele vai tratar diretamente com os mortais. Então vai ser um relacionamento direto por meio do Rei Jesus, e de forma indireta Deus vai falar por meio dos glorificados e imortais. Então tanto os mortais terão acesso direto a Jesus, como também Deus irá falar com eles de forma indireta por meio de nós, os glorificados. Nós vamos estar servindo a eles e sendo instrumentos de Deus para tratar com eles. É o que diz Apocalipse, capítulo 2, do versículo 26 ao 27. E ao que vencer, aqui Jesus fala para nós, a igreja, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras,
eu lhe darei poder sobre as nações, ou autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, a mesma autoridade que Jesus vai ter, a igreja terá, os glorificados terão, de forma geral, né? A igreja, os santos do Velho Testamento e os mártires do tempo da ira de Deus. Então, Deus vai tratar diretamente com os mortais por meio de Jesus Cristo e indiretamente por meio dos glorificados, como também diz em Apocalipse 3, verso 21 e capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Aliança feita nessa dispensação, nova e eterna aliança firmada no sangue de Cristo. É a mesma aliança a qual nós fazemos parte. Amém? Então vamos ver Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 36. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Amém? Então, a nova aliança, ela foi profetizada no Velho Testamento para Israel. E Israel provará dela no milênio. E também os gentios que vão se converter, certo? O escritor aos Hebreus usa esse texto em Hebreus 8, não porque a igreja substituiu o povo de Israel. Veja que o próprio texto diz, Deus garante. Só se o sol deixar de existir, só se a lua deixar de existir, é que Israel vai deixar de ser uma nação. Então a igreja não substituiu Israel. Israel existe até hoje, irmãos. Estão se defendendo lá, os inimigos vêm com tudo e eles vão para cima e Deus está guardando eles, porque Deus está preservando aquela nação. Eles estão em rebeldia, mas serão disciplinados pelo Senhor no tempo da ira de Deus. E aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor se renderão a Ele, entrarão nessa nova aliança e entrarão no reino milenar, ok? Aí o escritor aos Hebreus, ele pega esse texto de Jeremias e aplica para a igreja. Por quê? Por conta que é a mesma aliança. E não porque a igreja substituiu Israel. Não. É porque a mesma aliança que Israel entrará. E quando eu digo Israel, eu não estou falando todo o indivíduo judeu, claro que não. Mas aquele que vai se render a Cristo, né, no final dos 7 anos e durante os 7 anos da ira de Deus, e que vai sobreviver ao período, esse vai ser aquele que vai entrar na nova aliança, a qual a igreja já faz parte desde o dia que Jesus ressuscitou. Então, por isso que o escritor aos Hebreus usa o texto, essa passagem de Jeremias lá em Hebreus, para falar que nós estamos debaixo da nova aliança, tá certo? Em Romanos 11, versículos 26 e 27, que é o texto que fala, né, de Israel entrando numa aliança com o Senhor, na vinda de Jesus para resgatá-los no final dos 7 anos, diz o seguinte, Romanos capítulo 11,
do 26 ao 27. E assim todo Israel será salvo, ou seja, o verdadeiro Israel, o israelita crente, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, tá certo? Então, quando o Senhor tirar os nossos pecados, ou os pecados de Israel, melhor dizendo aí, a explicação ao lado aí de Romanos 11. Segundo estes versículos de Romanos, Deus fará uma aliança com Israel como nação, que tirará os pecados deles. Sabemos que a única aliança capaz de tirar os pecados é a nova aliança, eterna e nova aliança no sangue de Cristo. Em Ezequiel 37, versículos 26 e 28, fala dessa aliança que Israel vai entrar com Deus. A aliança eterna firmada com Israel, citada nesta passagem, é a nova e eterna aliança, conforme Hebreus 13, 20. Em Ezequiel 37 só fala de uma aliança eterna. Quando você junta com Hebreus 13, versículo 20, você sabe que a aliança eterna é essa. É a aliança firmada no sacrifício de Jesus Cristo, tá certo? Então, só recapitulando, são 7 dispensações e 8 alianças. As 4 primeiras dispensações, cada uma teve uma aliança, então 4 alianças. A dispensação da lei teve 3 alianças, totalizando 7. A dispensação da graça e a dispensação do milênio é uma aliança só, 8. Então, por isso que são 7 dispensações e 8 alianças. Bênçãos da nova aliança para os mortais no milênio. Então, vamos ver aqui. Observação: as próximas referências bíblicas foram diretamente escritas para os israelitas com corpos mortais. Porém, sabemos que também se aplicam aos gentios com corpos mortais, porque estas bênçãos são da nova e eterna aliança, da qual eles também farão parte. Então vamos ver aqui a promessa. Para eles receber um corpo glorificado e imortal na eternidade com Deus, no novo céu e na nova terra. E essa promessa está escrita em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Promessa para uns e realidade para outros. Longevidade. Então a longevidade ela também estará presente na nova aliança, na dispensação do milênio, para aqueles que tiverem corpo mortal, né? Os que forem obedientes à dispensação e à aliança. Vamos ver aqui, Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja só, a longevidade, lembre que a gente falou que a longevidade ela varia, ou como diria o Matuto, varia, da época que o homem viverá. No tempo do milênio, essas pessoas de corpo mortal, elas vão ter o corpo mais resistente. Eu brinco que o Senhor vai dar uma turbinada no corpo deles, porque eles vão viver muitos anos. Eles vão ser semelhantes àquela geração pré-diluviana, ou seja, aquela geração que viveu antes do dilúvio, e vão viver centenas e centenas de anos. É tanto que esse texto aqui de Isaías diz que o menino vai ter 100 anos. Ou seja, uma pessoa com 100 anos ainda vai ser uma criança. Então veja que o envelhecimento vai ser retardado. Eles vão viver muito mais tempo, tá certo? E quando ele fala o pecador de 100 anos será amaldiçoado, então dá a entender que eles só vão chegar à consciência do bem e do mal, que isso é na infância, com 100 anos. Então eles vão viver muito tempo. Eu fico imaginando a mãe cuidando do bebê por quase 100 anos, né? Mas vai ser um negócio, vai ser um negócio bênção do céu. Bênção do céu. Então eles vão viver muito tempo, muito tempo. Versículo 22 diz o seguinte: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Olha só o que ele diz:
porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, árvores, irmãos, tem árvore que vive centenas de anos, tem árvore que é milenar. Existem tipos de árvores que vivem centenas de anos. Então, quando ele diz, o meu povo será como as árvores, ele está falando que justamente as pessoas irão viver muito, muito mesmo, certo? Eu pulei algum slide aqui, eu vou deixar aí, não tem problema não, mas eu quero ler o texto de Zacarias 8, versículo 4, ainda falando sobre essa longevidade. Zacarias 8, verso 4. Assim diz o Senhor, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Ah, essa turma vai viver muito, meu irmão. Pode ter certeza disso. É tanto que só vai morrer, preste atenção nisso, desse povo de corpo mortal só vai morrer quem se rebelar contra Jesus Cristo, e vai morrer ímpio. Os que estiverem vivos, aqueles que vão entrar no milênio, os que se conservarem fiéis vão viver os 1000 anos do reino de Cristo. Vão ficar bem velhinhos e vão receber a glorificação dos seus corpos no final. Os que forem nascendo e que forem fiéis ao Senhor também serão conservados vivos até o fim do milênio, onde eles receberão a glorificação dos seus corpos. Só vai morrer quem for infiel ao Senhor. Isso a gente vai explicar melhor na matéria escatologia, mas é importante a gente já tratar isso aqui. Vamos agora ver as bênçãos da nova aliança, que são realidades, certo? Ou seja, que serão realidades, né? A gente está falando de coisas futuras aqui. Serão realidades para aqueles que vão ter corpo mortal. Novo nascimento. Então, novo nascimento vai ficar disponível para eles, como está escrito em Ezequiel 11, do 17 ao 20, também Ezequiel 36, versículos 21, 25 e 26. Outra bênção realidade, ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando em seu espírito, né? Ezequiel 36, vamos ver aqui, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, ou seja, os ponham em prática. Então, eles vão ter Deus dentro deles, na pessoa do Espírito Santo, tá certo? Outra bênção que será uma realidade para eles, batismo com o Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Esta profecia de Joel se refere ao batismo com o Espírito Santo, segundo Atos capítulo 2, do verso 1 ao 18. O qual também é chamado de derramar o meu espírito sobre. Então, quando no contexto da dispensação da graça e do milênio, fala do Espírito Santo sendo derramado sobre, é uma outra forma de se referir à bênção do batismo com o Espírito Santo. E aí você vê em Isaías 32, do 13 ao 15, 44, do 1 ao 3 e 39, versículo 29, falando que aqueles que forem fiéis na dispensação do milênio, o Espírito Santo será derramado sobre eles. Então isso ele está falando da bênção do batismo com o Espírito Santo. Então aqueles que vão ter corpo mortal, eles vão desfrutar dessa bênção, vai estar disponível para eles se eles forem fiéis. O que é o batismo com o Espírito Santo, pastor? Na próxima matéria você vai saber mais sobre essa bênção. É o que diz aí a observação. Estudaremos mais sobre o batismo com o Espírito Santo na matéria Os Batismos. Então, a próxima matéria do curso, vocês vão aprender sobre essa bênção de forma detalhada, que é disponível para a igreja na dispensação da graça e que também será disponível para os judeus e gentios de corpo mortal na dispensação do milênio, se forem fiéis à dispensação. Outra bênção que será uma realidade para eles
grande conhecimento e entendimento da vontade de Deus, né? Isaías 11, versículo 9 e Abacuque, capítulo 2, versículo 14, né, falam do conhecimento aprofundado do Senhor. Eu quero ler Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mesma coisa que foi dito em Isaías 11, versículo 9. Ou seja, o conhecimento vai estar disponível de forma abundante para aqueles que quiserem buscar naqueles dias. Outra bênção, consolo da parte do Senhor. Ou seja, consolo e alívio vindos de Deus. Isaías 12, versículos 1 e 2. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 12, versículos 1 e 2. E dirás naquele dia, no milênio, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, aleluia, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então aqueles que vão estar debaixo da ira de Deus, mas que vão se arrepender de coração e que vão sobreviver ao período, eles vão entrar no milênio. A ira vai passar sobre eles e o consolo virá sobre eles. Veja como é importante, irmão. Enquanto que os judeus, eles vão sofrer a ira e depois o consolo, a igreja, a Bíblia diz que o Senhor não deixará a igreja passar pela ira. Então é importante entender as dispensações e as alianças, para a gente entender as profecias bíblicas, tá certo? Aí ele diz, e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então eles vão ser consolados pelo Senhor, eles vão estar num reino de consolo, de conforto. Aleluia, aqueles que forem fiéis serão consolados pelo Senhor. Tem aí essas outras passagens de Isaías também, capítulo 14, do 5 ao 7, 49, verso 13 e 66, verso 13. Outra bênção da dispensação da nova aliança na dispensação do milênio, para os mortais fiéis ao Senhor, paz e alegria. Aleluia! Paz e alegria. Em Isaías 2, versículo 4, nós vimos que não haverá guerras, que as espadas serão convertidas em enxadas, ou seja, as nações não vão mais investir em guerras, elas vão investir em coisas que vão trazer benefícios para elas próprias, tá certo? Em Isaías 12, versículo 3, já que minha Bíblia está aberta aqui em Isaías 12, 3, eu vou ler o 3, 12, 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então, paz e alegria fluindo, certo? Isaías 9, do versículo 6 ao 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Jesus Cristo, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então o reino dele será um reino de paz, tá certo? Uma paz que não terá fim. Então paz e alegria disponível. Outra bênção, libertação das doenças físicas e mentais. Saúde divina. Amém? Não só doenças, como também deficiências físicas, certo? Todas elas serão curadas. As pessoas que vão entrar no milênio, elas vão entrar, muitas delas feridas, irmãos,
porque elas vão estar sofrendo, né, a perseguição do anticristo, vão estar em desertos, algumas vão estar psicologicamente perturbadas, mas quando o Senhor Jesus estabeleceu o milênio, ele vai restaurar a saúde física e mental dessas pessoas. Amém? Isso você pode ver em Jeremias capítulo 30, versículo 17, Isaías 33, 24 e Isaías 35, versos 5 e 6. Eu quero ler o capítulo 35 de Isaías. Isaías, ele é chamado de o profeta messiânico, porque Deus deu muitas profecias referentes a Jesus para ele. E muitas dessas profecias se referem a esse reino do Messias. Então, muita coisa do milênio você vai encontrar no livro do profeta Isaías, certo? Isaías capítulo 35, do versículo 5 até o versículo 6. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Tá vendo aí? Então, isso vai acontecer com aqueles que sobreviverão. Os que tiverem cegos serão curados, os surdos ouvirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Aleluia! Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então o Senhor vai curar e vai manter saudáveis essas pessoas que forem fiéis a Ele durante todo o reino de 1000 anos. Outra bênção para eles, necessidades supridas. Bênçãos materiais, né? Tem todas estas referências aí, mas eu quero ler Amós capítulo 9. A última referência dessas aí, nós vamos ler Amós capítulo 9, do versículo 13 ao 14. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, ou seja, o que planta vai alcançar o que está colhendo, vista como vai estar abundante essa questão de plantação e colheita. Aí ele diz, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Ou seja, vai estar sempre tendo plantação e colheita, plantação e colheita. Bênção material, irmão. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então eles serão supridos materialmente, tá certo? Bênçãos materiais suprindo suas necessidades. Outra bênção, garantia de viver fisicamente durante os 1000 anos, desde que não viva na prática do pecado por maldade. Foi o que eu falei minutos atrás. Aqueles que forem fiéis, eles vão viver durante todo o tempo que eles estiverem no milênio, certo? Isaías 65, verso 20 e 22, fala do pecador morrendo, e só morrendo aos 100 anos. Então só quem vai morrer serão pecadores. Em Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6, ele falando do último grupo de salvos mortos que serão ressuscitados para a ressurreição da vida, chamada também de primeira ressurreição, quando ele fala lá, esta é a primeira ressurreição. Então, o que significa essa expressão? Esta é a primeira ressurreição. Aí na apostila tem uma explicação. Nesta passagem de Apocalipse, vemos que a ressurreição dos justos com corpos imortais e glorificados será concluída antes do milênio. Ou seja, quando ele diz, esta é a primeira ressurreição, ele está dizendo, aqui se encerra. O último grupo de salvos que precisava participar da primeira ressurreição, ou seja, da ressurreição com o corpo glorificado, se encerra aqui. Então ele está dizendo lá em Apocalipse que antes do milênio começar, não terá mais nenhum justo que vai provar da ressurreição da vida. Então isso já fica subentendido que aqueles que forem salvos no milênio e ficarem fiéis, eles não vão ressuscitar porque eles não vão morrer. Eles terão seus corpos transformados, mas ressuscitados não, pois só ressuscita quem morreu. É o que diz aí a explicação. Eu quero ler o texto de Apocalipse e depois a explicação. Fica melhor para a gente entender. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. E vi tronos,
e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, esta é a primeira ressurreição, ele está dizendo. Aqui se encerra, aqui acabou. Não vai ter mais salvo que vai desfrutar dessa ressurreição, porque não vai ter mais salvo que vai morrer. Os que vão ter corpo mortal, eles vão viver por 1000 anos, se forem fiéis. Se morrer, é porque se rebelou consciente contra o Senhor. Perdeu a salvação e morreu como um pecador, como diz Isaías 65. Então, veja aí a explicação. Nesta passagem de Apocalipse, vemos que a ressurreição dos justos com corpos imortais e glorificados será concluída antes do milênio. Portanto, só vai morrer fisicamente neste tempo quem for pecador e rebelar-se consciente ao Senhor. Outra bênção, que essa bênção vai ser específica para a nação de Israel. A nação de Israel viverá em toda a terra de Canaã. Não sei se você lembra que em aulas passadas eu falei para você que nunca na história de Israel eles tomaram posse de todo o território. Eles estão lá, desde 1948 que eles estão no território prometido por Deus, mas eles não estão em todo o território que Deus prometeu. Nunca na história Israel desfrutou de todo o território que Deus tinha prometido, mas isso irá se cumprir e irá se cumprir na dispensação do milênio, certo? Em Ezequiel, capítulo 36, quero ler esse texto. Dentre todas essas referências aí que você vai conferir em nome de Jesus, cada uma delas, eu quero ler Ezequiel capítulo 36, do versículo 24 até o 26. E vos tomarei dentre os gentios, falando dos judeus, né, que Deus vai fazer isso. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então eles vão para o território. Então espargirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então eles vão nascer de novo, vão ser restaurados e vão ser introduzidos na sua terra. Se você ler Ezequiel, capítulo 47, do versículo 13 até o capítulo 48, versículo 29, você vai ver lá a divisão da terra para as 12 tribos de Israel. E nessa divisão, que eles vão habitar no milênio, alcança todo o território que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então vai se cumprir a promessa de Deus sobre Israel, se tornará uma realidade para eles a posse de toda a terra de Canaã na dispensação do milênio, certo? Maldições relativas à desobediência de pessoas durante o tempo da dispensação do milênio. Então, para aqueles que forem desobedientes, a Bíblia fala com respeito à questão de não ir a Jerusalém adorar o Rei Jesus na festa dos tabernáculos. Haverá falta de chuva em sua terra, ok? Zacarias capítulo 14, versículos 16 a 19. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra
não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, falta de chuva. Irmãos, a base da economia dos mortais no milênio, tanto de Israel como dos gentios, vai ser a agricultura. Então imagina você que vive da terra ficar sem chuvas por um tempo. Isso vai trazer sérios problemas. E isso vai acontecer para aqueles que desobedecerem ao Senhor. Pastor, maldição no milênio? Sim, porque ainda eles estarão sendo provados. Dispensação é um conjunto de mandamentos entregues para que o homem seja provado num período de tempo da história. A igreja já foi aprovada, já estaremos glorificados, ajudando e servindo esse reino. Mas Israel e os gentios que tiverem corpo mortal, eles sim estarão sendo provados. E se for desobediente, vem maldição. Outra maldição durante o período da dispensação do milênio para aqueles que forem desobedientes, morte física sem salvação eterna. Isaías 65:20 fala que o pecador é que vai morrer. Então, morre pecador, morre sem salvação. Jeremias capítulo 31, versículos 29 e 30, diz o seguinte. Vamos ver aqui. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso era uma frase popular deles para dizer o quê? Que por causa do pecado dos pais, os filhos sofriam algumas consequências. E isso acontecia. Mas no milênio isso não vai acontecer. Versículo 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. É uma figura de linguagem para dizer, vai sofrer a consequência aquele que pecou. Certo? Então, cada um morrerá pela sua iniquidade. Então, veja novamente o contexto de morte no milênio se aplicando àqueles que estarão no pecado. Vão morrer sem salvação. Então, haverá esse glorioso reino de 1000 anos. Amém? Então, vimos, o que vai acontecer durante esse reino glorioso, mas os 1000 anos vão se passar e a dispensação do milênio vai acabar. E qual vai ser a decisão geral dos mortais no final dessa dispensação? Infidelidade de alguns, pois aceitarão a tentação de Satanás, que será solto no final do milênio, e se unirão a ele na última rebelião contra Jesus. Então haverá uma última rebelião ainda. Satanás ainda vai conseguir enganar pessoas que estiveram no reino físico de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o miserável é pai da mentira, é porque ele sabe mentir, viu? E ainda tem pessoas que não buscam a palavra, não têm vida de oração e acham que vão vencer as tentações. Vai não, irmão. Se essa turma no milênio que não foi fiel à palavra vão cair no engano, imagina hoje nós se a gente não buscar o Senhor. Agora, se a gente buscar, a gente vence. Porque maior do que a sabedoria do diabo, de 6.000 anos de experiência com o homem, é a sabedoria eterna de Deus que está disponível para nós mediante a nossa busca a Ele. Tá bom? Então, Satanás será preso no início do milênio e será solto depois do milênio. É o que diz Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3. Vamos ver primeiramente a prisão de Satanás antes do milênio, nos versículos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que é que importa que ele seja solto? Porque haverão muitas pessoas na terra. Aqueles que vão entrar no milênio serão poucos com corpo mortal, mas eles vão repovoar a terra. Um mundo sem pecado, um mundo sem Satanás, o próprio Jesus reinando e eles vivendo centenas de anos, pode ter certeza, meu amigo, vai ser menino com força. E a terra vai ser repovoada. E vai ter muita gente que não vai ter nascido de novo, mas que vão ficar ali mostrando aparentemente como se fosse de Deus e tal. Outros vão se rebelar durante o milênio e serão mortos. Mas vai ter muitos que vai ficar com uma mentira, mostrando uma coisa que não é. Então Satanás terá que ser solto para instigar essas pessoas a revelar o que está no seu coração. E essas pessoas vão se aliar ao inimigo, porque elas já tinham isso no seu coração, tá certo? Então por isso que vai ser necessário Satanás ser solto. E é o que diz no versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então ele vai conseguir ainda formar um exército, irmão. E vai vir contra Jesus e contra os seus em Jerusalém. Então, no final da dispensação, haverá infidelidade de alguns, pois aceitarão a tentação de Satanás, que será solto no final do milênio, e se unirão a ele na última rebelião contra Jesus. E fidelidade de outros, daqueles que não aceitarão essa tentação, certo? Dentre eles estarão aqueles que estarão em Jerusalém com Jesus, mas isso refletirá o mundo inteiro. Então, pessoas vão ficar firmes na sua fé e outras vão aceitar essa última tentação que Satanás vai investir. Consequências vindas no período de juízo ou no período de acerto de contas dessa dispensação. Os infiéis serão mortos por fogo vindo do céu. Apocalipse 20, versículo 9, nós lemos, né? De Deus desceu fogo do céu e os devorou. E após isso, esses infiéis ressuscitarão fisicamente com corpos imortais e malditos, juntamente com todos os pecadores das gerações passadas, e passarão pelo juízo do grande trono branco, para depois sofrerem eternamente na Geena, o lago de fogo, ao lado do diabo e dos demônios. É o que diz Apocalipse, capítulo 20, do versículo 10 ao 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, esses mortos aqui são os mortos espirituais, ou seja, os pecadores de todas as gerações, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Eles vão ser ressuscitados com o corpo maldito. A gente vai explicar isso melhor na matéria escatologia, certo? E abriram-se os livros que registram o registro da vida deles. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia.
E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui tem muitas coisas que eu não vou explicar hoje, que serão explicadas na matéria escatologia, né? O fato do livro da vida, o livro do nome dos salvos, ser aberto no julgamento onde só vai ter ímpio e não vai ter segunda chance. Então, por que é que o livro da vida vai ser aberto? Isso a gente vai explicar na matéria escatologia. Os livros, sim, são o registro da vida deles. Eles serão julgados, cada um por suas obras. Aí você diz, sim, mas julgados em que sentido? A gente vai explicar isso também na matéria escatologia e também na matéria céu e inferno, certo? Então continua no curso bíblico. Aqui é uma base é uma história que a gente está contando que ela tem desenvolvimento. Mas a princípio, o que a gente quer mostrar? Que aqueles que foram infiéis, que serão infiéis na dispensação do milênio, serão mortos e em seguida serão ressuscitados com corpos imortais e malditos, junto com todos os pecadores de todas as gerações anteriores, para serem julgados diante do grande trono branco e em seguida serem lançados no lago de fogo, que é também chamado de Geena na Bíblia, e estarão sendo atormentados ao lado do diabo e dos demônios para sempre. Infelizmente, digo infelizmente com as pessoas. Com o diabo eu digo felizmente. O desgraçado merece mesmo. Agora, infelizmente, as pessoas estarão nesse lugar de tormento eterno. Já os fiéis à dispensação do milênio, o que vai acontecer com eles? Terão seus corpos mortais transformados em corpos glorificados e imortais. Que é o que diz aqui, olha, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu quero ler novamente esse versículo. Capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte. Por que não haverá mais morte? Porque os ímpios foram mortos e os fiéis serão glorificados. Não vai haver mais a possibilidade de morte. Eles foram aprovados na dispensação e serão glorificados. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Então, os fiéis terão seus corpos mortais transformados em corpos glorificados e imortais. E viverão eternamente com a Trindade, os anjos e com os outros salvos no novo céu e na nova terra. Amém? É o que diz Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 22, do versículo 3 ao 5. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Aleluia! E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém? Então, esses fiéis da dispensação do milênio, juntamente com todos os outros salvos, incluindo eu e você, reinaremos, viveremos eternamente na nova terra que será criada, porque a Jerusalém celestial descerá para a nova terra que será criada.
No fim do milênio, o planeta será destruído, será criado um novo céu e uma nova terra, Jerusalém celestial descerá para essa nova terra e estaremos para sempre com o Senhor. Todos os salvos com corpo glorificado e imortal. Observação: estudaremos mais detalhadamente sobre os principais fatos do arrebatamento até a eternidade, incluindo, claro, os fatos relacionados ao milênio na matéria escatologia, tá certo? Então, o estudo das profecias bíblicas, no finalzinho do curso, você vai ter uma base muito boa de entendimento por causa dessa matéria que você acabou de ter, tá certo? Conclusão: encerramos aqui o importante estudo sobre dispensações e alianças, por meio do qual o Espírito Santo nos fez compreender um pouco mais sobre o tratar de Deus através das épocas. Então você viu como foi o tratar do Senhor. O Espírito Santo nos levou a ter esse entendimento. E também o Espírito Santo nos levou a compreender um pouco mais sobre como filtrar o que é para nós nas Escrituras. Digo novamente, quando eu digo filtrar, não é no sentido de desprezar alguns textos porque não é para a igreja, não. É filtrar no sentido do que é que eu devo fazer, o que é mandamento para mim. Agora, toda a Escritura é proveitosa. Mesmo que eu esteja lendo mandamentos de dispensações diferentes da minha, mas eu aprendo ali a lição, certo? E tem muita coisa das dispensações anteriores que passaram para a graça. E de fato, literalmente servem para a gente. E aquilo que não passou, a gente filtra no sentido de que a gente não vai praticar, mas a gente extrai o ensinamento, sim, tá bom? Com este norteamento, iremos compreender mais as matérias seguintes do curso bíblico Palavra que Cura, e em especial a matéria escatologia. E por isso, vamos valorizar mais a nossa posição em Cristo. Pelo entendimento, nós vamos valorizar mais aquilo que o Senhor nos fez, nos tornou. Aleluia, glória a Deus. Esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Observação: na página seguinte temos um gráfico que serve de resumo do que ensinamos. E aí está o gráfico, pessoal. Eu não vou estar explicando, e até também as letrinhas estão pequenas. Aqui não vai ter como você ver bem. Mas você adquiriu a apostila e na sua apostila tem esse gráfico, tá certo? Ele é um resumo, né, da linha do tempo, né, partindo da eternidade passada, ou seja, antes do Senhor criar o mundo, e até a eternidade futura, que é o novo céu e a nova terra. E a linha do tempo da história da humanidade dividida nas 7 dispensações. Então, dentro do que você estudou, da matéria, esse gráfico ele vai facilitar mais o seu entendimento, vai lhe ajudar a fixar mais as informações, tá bom? Então, eu espero que você tenha sido aí ricamente abençoado com essa matéria, lembrando que ainda é a 8ª matéria do curso. Ainda temos muito chão pela frente, muitas matérias gloriosas. As professoras, os professores desse curso, para a glória do Senhor, né? Poderosos em Deus, com a graça do Senhor, poderosos na graça do Senhor, transmitindo as santas palavras de Deus para você. Então continua conosco, fica firme, pois em nome de Jesus Cristo, no final do curso, eu quero entregar o certificado na tua mão, que você concluiu esse curso. Mas não só para aprender informações, mas considera para viver o que está escrito, para praticar os mandamentos da sua dispensação. Amém? Então, graça e paz, fiquem na bênção e não esqueçam, Jesus está chegando. Maranata. Glória a Deus.